Eu tenho uma informação de bastidor. Diga. Não vou revelar minha fonte aqui, óbvio, né? Porque Revela. não vai, posso, conta até pra porque... gente. Revelar. Qual o problema? Só que eu Tem que posso dar lá garantir nas pra folhas. vocês o seguinte. Qual o problema? Você fica escondendo as coisas. Manda, hein? Manda. A história é a seguinte. Salve, fiel corintiana. Minha rapaziada, Coringão está aí próximo de chegar à final da Copa do Brasil. Temos que passar do São Paulo. Tomara que o Corinthians consiga manter a invencibilidade de 12 jogos, já que está 11 jogos sem perder. Se manter pelo menos 12 jogos sem perder e com empate, a gente já se classifica para a final. E o que mais importa é a escalação do time. Qual será a escalação do time? Qual a escalação ideal? Obviamente o Corinthians nem divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida. Então fica aquela dúvida de quem vai jogar, se o Rojas vai jogar ou não. Então vamos ver eles debatendo tudo aí, trazendo a possível escalação do Corinthians, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Para mim, o Wesley deveria jogar de titular no Corinthians, na ponta esquerda, Adson na ponta direita, Matias Rojas, Renato Augusto mais por dentro ali. Porque se ficar recuado os 90 minutos, ou pelo menos boa parte desses minutos aí, contra o São Paulo lá no Morumbi, com o estádio lotado, aí a gente vai perder o jogo e não vai nem pros pênaltis, tá certo? Porque o São Paulo não é o News Old Boys pro Corinthians jogar. Igual o Corinthians jogou todo retrancado lá, não conseguiu nem atacar. O Corinthians precisa sim criar contra-ataques perigosos e o Wesley é uma boa pedida de velocidade pro Corinthians sair nesse contra-ataque, assim como é com o Madison e lançando, obviamente, o nosso Yuri Alberto. E aí, qual a opinião de vocês? O Wesley deve ser titular? Qual a escalação que vocês colocariam em campo no Corinthians? Comente aqui, aproveite o espaço que tem para comentar e comente a escalação ideal do Corinthians para vocês, fechou? Aproveita na hora que for comentar, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o dedão no like se vocês estiverem gostando desse vídeo. Aproveitem também para seguir nossa página no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá aqui na descrição, lá a gente posta notícias 100% atualizada do Coringão, fechou? Agora deixa de enrolação e bora pro vídeo, rapaziada. 2 técnicos experientes, 2 meias, ou 3, ou 4, vai, que podem decidir o jogo em algum lapso. Rojas, Renato Augusto, Lucas Moura e Rames Rodrigues. E, claro, 2 torcidas gigantes, Cadê só que o dessa Adson, vez uma, né? Cadê o Adson, o super Adson aí? Não, calma Não, aí. eu acho que você também. tem que falar do Adson, pô. Deixa eu começar com o que vale. Porém, diante de todo esse viés de igualdade, tem uma vantagem de 1 gol pro Corinthians diante do São Paulo no Morumbi. O Corinthians tem uma vantagem E aí? de 1 gol, mas o São Paulo tem o Morumbi. Isso. Então eu acho que aí equilibra todas as Quem ações. vai à final da Copa do Brasil? E por quê? Eu acho que os dois times poderiam chegar numa situação melhor do que chegaram hoje. Por quê? São Paulo não tem Luciano. Os caras torcem o nariz pro Luciano, mas os números mostram a importância dele. Vai ter o Lucas Moura. Eu não tô falando do Lucas Moura, tô falando do Luciano. Luciano e Calleri são os artilheiros do time na temporada. Não tem o Caio Paulista, que no ataque é um jogador importantíssimo para mover ofensivamente o time. E tem 2 caras que poderiam ter feito pelo menos uns 10 jogos aí e não fizeram. O Rames não aprovou, pouquíssimo pra gente falar do Rames contra o Flamengo. 15 minutos. Mesma coisa o Rojas contra o Curitiba, é pouco pra gente fazer qualquer análise. E o Lucas Moura é o cara dessa noite, ao lado do Calleri. Porque o Lucas, ele entrou bem na estreia contra o Atlético, ele fez um bom jogo. E foi o único que destoou, que fez um bom jogo contra o Atlético. E na segunda partida contra o Flamengo fez gol e jogou bem. Jogou bem, é um cara diferente. Até na hora de tocar a bola, de chutar, o cara é diferente. Tá numa outra rotação. E do lado do Corinthians, o Corinthians chega sem a maior referência do ataque, que foi cumprir lá o sonho de criança no Catar, que é o Roger Guedes, né? 21 gols na temporada, o sonho de criança dele sempre foi esse. Ele nasceu, o sonho de criança não era jogar futebol no Catar. O sonho de criança era jogar no Catar para ganhar o que ele tá ganhando. Exato. Esse é o sonho dele. Aí temos o Renato... Você acha que o Neymar tem o sonho de jogar no Catar? Não. O sonho dele é ganhar o que ele tá ganhando. Aí tem... Esse é o sonho dele. Que foi uma ironia. Tem o Renato Augusto, que é o craque do time, mas pode a qualquer instante deixar o time, né? Toda hora que ele pega a bola, os corintianos falam, meu Deus, onde vai parar, né? E pode ser que aconteça, que é um jogador que se machuca facilmente. E não tem o Rojas, que poderia ser esse nome. E o Moscardo, né? Moscardo e Rojas, que poderiam ser esse nome. Eu tenho uma informação de bastidor. Diga. Não vou revelar minha fonte aqui, óbvio, né? Porque Revela. não vai, posso, conta até pra porque... Revelar. Qual o problema? Só que eu posso dar lá nas garantir folhas. para vocês o seguinte. Qual o problema? Você fica escondendo as coisas. Manda, hein? Manda. A história é a seguinte. Eu falei isso, né, a gente falou isso na semana passada, que a dúvida era,
Semana passada não, na segunda-feira. Era Bruno ou Fagner, na direita, e Moscardo ou Fausto no meio-campo. Já temos time. O Cássio. Cássio tá na tela aí. Bota na tela, por favor. Bota aí, na Ale. tela, então, Fica time. mais fácil. Cássio no gol. Vamos lá. Bruno ou Fagner. Gil, Murilo e Fábio Santos. Aí Moscardo ou Fausto. A história é a seguinte. Se o Moscardo jogar e o Fausto não, o Moscardo fica como primeiro volante, tá? Aí solta o Maicon. Se for o contrário, pode ser que o Maicon seja esse primeiro volante e o Fausto um pouco mais livre. O Maicon melhorou o futebol dele quando ele jogou de primeiro volante. Só que é o seguinte, Maicon, Moscardo e Fausto é tudo primeiro volante. É tudo primeiro volante. Fausto sempre foi primeiro volante. Moscardo é primeiro volante e o Maicon agora o tá cara jogando... hoje tem que se adaptar também, né? E aí é o seguinte, Dá pra ficar. quando o Corinthians se defender, o Renato vai ficar nessa posição aí. Na hora de atacar, o Renato abre um pouco mais pela esquerda. Aí é um 4-4-2 com uma variação de um 4-1-3-2, né? Tá. Com o Adson se enfiando pelo meio junto com o Yuri Alberto. Imagino, Facinca, que essa seja... imagino que essa seja a escalação para o jogo de hoje entre Corinthians e São Paulo. Eu não escalaria o Juan. Acho que o Juan jogou bem contra. desculpa. Eu jogaria com E o aí? Wesley. Uma que vocês informação fariam? sobre o Wesley, tá? Que Eu jogaria ouvi. com o Wesley. O Wesley é inconstante, deficiente na recomposição. Hoje é um jogo de recomposição defensiva. É um bom jogador, mas dribla demais. Então essa é a explicação para o Não, mas o Wesley. Luxemburgo não é o cara que gosta do quebrador de linha? Tô dando a informação que essa informação aqui... Eu acho que o Wesley pode ser usado mais no segundo tempo, O dependendo da Wesley, situação, né? Rojas são jogadores para segundo tempo. E há uma possibilidade, remota, mas há uma possibilidade, de um Juliano e um Romero. Nossa senhora. Juliano e Romero, porque hoje é jogo para defesa. Hoje, O Romero é um Juliano, volante, ele é um que faz o cara papel que de... ajuda é um na ponta marcação. que é volante. É isso, que não é um ponta, é um cara. É quase um um volante que ajuda na marcação. Guardadas as proporções, o Romero é é um tipo o ponta Jorge que ajuda na Henrique, marcação. no Gente, modo mas antigo. Eu estou falando do O que eu Romero ouvi. Não, pode Não estar é? no banco hoje. Não, O a minha Romero pode jogar, é isso? para marcação, sim. Eu não montaria esse time aí, tá? Não, ele não entrou mal as últimas partidas do Romero, não eu foi colocaria, não foram ruins, não. eu colocaria o Wesley no time. Eu estou só dando a explicação do pensamento do Luxemburgo quando a gente fala do Wesley desde o Então, início. mas guardaria o aí Wesley é um pro segundo pensamento tempo. contraditório, porque se o Vanderlei vem a público, muitas vezes, é porque o Brasil não forma mais um jogador que quebra a linha, o jogador do drible e bi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 , não pode reclamar que o menino dribla. Mas hoje ele não quer quebrar linha. Hoje ele quer se defender e jogar no contragolpe. Mas até pra você se defender e jogar em contragolpe, você vai ter que quebrar a linha. Ele em tem algum o momento, Adson, ele né? tem o Adson para correr. Enfim, eu acho que é um pensamento Agora, completamente ontem o treino contraditório. do Corinthians foi coisa de cinema, né? O É. treino, a gente tem as imagens É do verdade. treino do Corinthians, que a TV Corinthians postou, realmente, pô, deu um show. A torcida do Corinthians Sim, não agora ela tem não que pode ir jogar ao hoje, estádio. né? Ontem foi o último abraço na torcida, né? Tem que jogar hoje, na né? equipe. Eu E- acho bacana esses movimentos, Facinca, mas eu acho que tem que jogar hoje. Sim, E hoje não vai ter torcida. Claro, o Corinthians É, a vai gente pode entrar botar em as campo imagens. hoje minimamente para buscar a classificação. Agora, Temos o Campinho de São Paulo quando você quiser aí também. também, então, Olha enfim, as só pra imagens, gente estrinchar um só pouquinho pra- do Corinthians aí, né? Treino Do federal. Treino Noite, é aberto, treino aberto, 32 mil pessoas na Neoquímica Arena. Também você levava um alimento, né? Isso daí é uma iniciativa legal. Acho que poderia... O Corinthians tá imitando o Botafogo criado. com aquela fumaça. Não. Tem a fumaça lá Não, a fumaça já existe lá faz tempo, antes do Botafogo. No chão não tinha. No Corinthians? Teve. Nunca teve. Teve? E aí você vê o Nunca ambiente, né? Isso, Como tá mano. diferente a Tô te situação falando, do eu Corinthians trabalhei e do lá, Flamengo, 2016. por exemplo. Você percebe pelo Luxemburgo, o semblante carregado, né? Dos jogadores, né? É um clima bem tranquilo do Corinthians e eu acho que isso daí pode... Agora, como chegam iguais, né? Eu sou um dos caras que mais criticam Eu o acho o Corinthians. clima sabe? de São Paulo também muito Aí bom. você olha, eu tô falando de campanha, né? Pô, os dois foram eliminados no Paulistão. Vergonhosa a participação Sim. de ambos, com Ceni e Lázaro. Sim. Os dois mudam de técnico. O Corinthians até mais não ficou com o Cuca por causa dos problemas fora campo do que dentro. O Corinthians apanhou um pouco mais porque ele disputou a Libertadores e foi muito mal. O São Paulo sequer chegou a Libertadores, então os corintianos podem falar isso Os também. dois estão na Sul-Americana. Na Sul-Americana podem decidir o título. E estão hoje brigando por uma vaga na final. E no Brasileiro é inacreditável. 4 pontos. O Corinthians está a 4 pontos com um jogo a menos em relação ao São Paulo.
Quer dizer, não é São tão bem iguais, diferente não é assim, tão, campo. Ou seja, o Corinthians não é tão ruim, ou o São Paulo E não o tá tão São bom. Paulo, e o São Paulo também passou por uma dificuldade, que foi aquele jogo contra o Sport que foi pra Vem cá, pênalti. vocês colocariam hoje Ituano Rames e foi Lucas do São difícil, Paulo? né? Já é pra escalar os Não, dois? Rames banco. Rames banco. Eu acho que o Ramos, acho que ele vai ficar no banco. É. Olha lá, a Mas festa o Lucas- também no torcedor Mas do São vocês Paulo lá colocariam... Não. no outro jogo, né? Lucas, Acho que sim. o Rames, Torcedor- diante do que torcedor do apresentou São ali Paulo contra o Flamengo, é promete muito isso pouco de tempo. novo, nessa Não festa. dá pra jogar uma partida O Lucas dessa vai fazer o desde papel do Luciano. Tem escalação, Então, mete a escalação aí, Ale. põe lá. Vai ter a escalação, Essa é a minha curiosidade. Como é que vai ser o Lucas Moura executando o papel do Luciano? Que não, o Lucas Moura. Muito melhor. Não, o Lucas Moura é mais jogador, não tenho dúvida disso. Mas eu fico curioso, né? Nem. O Rato, vocês acham que não joga? Não, eu acho que vai ser essa formação aí, Eu não sei, não. Acho que ele não vai mexer no Alisson, não. É. Eu acho Não, que não. mexe. Ele tá apaixonado Mexeu pelo onde? Alisson. Ele Eu acho que eu joga acho no que- lugar do Gabriel Neves e aí o Wellington. Eu também Aí acho. põe Ah, o gol que o Rato recua mais perdeu, o não. Alisson e põe o Mas Wellington aí eu Rato acho que é um mais risco. aberto. Bom, vai depender muito. Se o Corinthians for um time cirúrgico hoje na marcação, jogando com o Alisson, com o Pablo Maia mais aberto, você corre um certo risco. Eu acho né? a zaga do São Paulo muito boa. O Lucas vai fazer um movimento centralizado e ponto, Sim, entendeu? sim, sim. O Lucas é o meio, o Lucas é meio. Ele vai armar o jogo. provavelmente, ele sempre, naturalmente, vai procurar o lado direito. Agora, né, gente, pela aí tá carreira estático, dele. né, Berna? Aí, claro que os jogadores se movimentam em campo, Sim. né? O Alisson, na hora de defender, ele vira um outro volante. Ele vira um assim, segundo né? volante, Sim, ele tem é, jogado ele- como um segundo volante. Ele vai jogar numa diagonal, né? Porque ele vai abrir pra trazer o Lucas por dentro, né? Não sei, não. Eu tô pensando aqui. Eu acho que ele vai colocar o Ramos Rodrigues. Viu? Vem cá, cadê as tuas informações lá? Que você sempre ganha umas escalações Não, mas boas lá. aí, Nessa Eu acho- hora... Eu acho que ele não queimaria os dois de uma vez Pergunta só, aí, não. que Acho Que que nem ele ontem coloca no um. Flamengo eu mandei a mensagem. Vai que ele responde Você acha agora, que eu- Pedro. Não vou falar, pô. Eu preciso montar. Eu estou preparando surpresa para o jogo, entendeu? O técnico teria dito pra esse meu amigo, entendeu? Dá pra Não colocar sei. as duas juntas aí, Ale? Não sei. Não sei. Falei com ele ontem. Não quis. Não. Eu entendi. Falei, não, beleza, tranquilo. Dá pra Acabei, gente- acabei de mandar. Estou Dá pra gente preparando fazer uma uma surpresa, é isso? comparação? Ó, o Bruno Mendes, por que o Bruno Mendes vai jogar? Porque ele não ataca, certo? E o Ao Nestor contrário do também não Fagner. ataca. O Fagner ataca. O Fagner ataca melhor que o Bruno, mas não defende mais nada. Então é melhor nesse jogo que você tem 1-0 ter um cara que segura do que alguém que ataca. Achei O Bruno, assustadora. o Bruno não tem qualidade nenhuma, Berna, pra Não, atacar. ele não é, ele é um zagueiro. E o Fagner tem a bola parada. Eu acho que o Rames vai jogar. Eu acho. Eu acho difícil diante da situação Eu acho física. que, na minha opinião, não é informação, hein? Não, eu Não também tem não. informação. Então, Não tem. Rafael, perguntou que eu Na difícil. minha informação, o time vai ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, É Arboleda. Arboleda. Não, por que Arboleda? Arboleda. Você não é português Arboleda, de Beraldo Portugal? e Wellington. Pra mim vai jogar Pablo Maia e Alisson. Lucas Moura, Rames e o Rodrigo Nestor. E lá na frente o Calé. Pra mim, pode entrar. A surpresa, eu tô mais com esse time aí. Mas pra mim, aí poderia Eu entrar acho que ele o não mexe no Rato, Alisson. talvez. Ele não mexe no Alisson. Ele encontrou a posição pro cara. Encontrou a posição pro cara. Vai mexer no cara pra quê? O Facingani, por exemplo, persegue o Alisson. Quando ele joga aberto. O Alisson joga Né? Você não melhor gosta dele. como um não segundo gosto. cabeça Acho de um área jogador do que liga como Mas Mas agora um ele achou a ponta. posição pro cara. Sim, Ele sim. joga melhor assim do que como um ponta. Exatamente, ele vai mexer no cara. Ele vai mexer em duas posições. Eu acho que Eu o não acho Alisson que vai ele jogar mexe. ao lado do Pablo Maia e ele Também vai acho. colocar o Rato. Eu acho. também acho. Se não eu for, apostaria se no não Rato. for Cássio, o O Rato Rames, é é o Rato. limitadíssimo. Rafael. O Rato Cássio, é Rafael. Aposta, que é não melhor. tem informação, é só um... Não, eu acho isso. Eu acho que ele não mexe no Alisson. Eu acho. Não é informação, não tem informação. Não, que ele não tira o Alisson? Não, Você ele não vai Não mexer. vai mexer, você Não tem vai razão. mexer. É. Não, o Alisson é... Não, ele vai jogar Pablo Maia e o Alisson. O Dorival Sim, precisa ganhar o sim. jogo. Então, Eu a acho dúvida aí é Gabriel Gabriel Neves Gabriel- e Esses caras Rames. são Gabriel Neves, pouquíssimos pra mim, não decisivos. joga. Não Eu joga. acho que assim, o Dorival precisa ganhar o jogo. O Carlos tá achando Ele que o Corinthians precisa precisa de ter jogar com uma gente- linha de 5 atrás. Foi o que eu falei aquele dia. O Dorival precisa ganhar o jogo. Ele A precisa de gente já jogadores falou que isso. tenham um poder de decisão e finalização muito agudo. Se você olha pra essa escalação, Volta você lá. só vê o Lucas e o Caleri. Volta lá, por favor, Ale. O Nestor não é esse cara. Não O finaliza. Alisson também não Não, faz o Maia diferença. mais ou menos, chega pouco. Uma coisa, Facinca, se ele jogar com Fagner e Bruno, tá? Faz a linha de 5 aí, né? Fagner, certo? Bruno, Sim. Gil, Murilo e Fábio. Ele vai ter que mexer nesse meio campo. Ele Ou vai no ter que ataque. tirar o Juan, Ele né? não pode tirar o Yuri Alberto. Ele não vai tirar o Adson. E aí é o seguinte, quem que ajuda a combater nesse meio campo? Porque o Renato não marca. Certo? É um a menos. O Renato não marca, gente. O Renato não marca. O Yuri não marca. O Adson recompõe. E o Juan é um moleque que recompõe.
Então, e esse é um jogo que você precisa de alguém ali enchendo o saco, entendeu? Eu sinceramente, pode até ser porque é o futebol, a gente fala aqui, o senhor Mani, depois começa o jogo lá, dá 3-0 para algum dos lados, no dia seguinte não tem nem cara para falar nada aqui. Aí hoje termina o jogo 3-0 Corinthians. Putz, só falamos bobagem. Aí dá 3-0 São Paulo, só falamos bobagem. Mas eu acho que se o Corinthians ficar 90 minutos só na defensiva, ele é eliminado hoje no Morumbi. Sim, Porque se o também São acho. Paulo faz 1-0, aí para segurar é complicado. Aí você toma 1-0 com 15, como também o contrário é válido, né? Se o Corinthians faz 1-0 no São Paulo, para depois fazer 2 com esse time, porque esse é um time malandro, esse time do Corinthians. Os caras são malandros. Tem muita malandragem no bom sentido. Os caras sabem picotar o jogo, arranjar encrenca no momentinho ali, entendeu? Aí, de repente, aí mete um Fagner no segundo tempo para já dar umas 3 rasteiras, entendeu? Uma bola parada. Mas assim, Nesse ano, o Aliás, Corinthians... o árbitro é o Klaus, né? Klaus, Klaus, Ô, Klaus, queria falar um negócio pra você, meu companheiro. Se o Fagner jogar, fique atento, hein? Não vai pipocar pro Fagner, hein? Não vai pipocar pro Fagner, hein, Klaus? Eu te conheço pessoalmente, você é grandão, velho. Se eu tivesse o teu tamanho, eu não pipocava, não. Não vai pipocar, hein? Se o Fagner jogar, se ele entrar em campo, fique atento às entradas do Fagner, principalmente por trás, que ele é desleal. Ele pega jogador por trás. Primeiro Então, assim, primeiro pra jogo, mim- primeiro lance do jogo Coritiba e Corinthians. Quem que fez a primeira falta dura no jogo? Fagner. Aí eu comentei o seguinte, o Corinthians é o time no brasileiro que menos recebe cartão amarelo. Mas também, pô, os caras não dão Não dão? cartão... É que não, o Felipe Melo fala assim, eu tenho poucas expulsões na carreira. Claro, os caras não te expulsam. O motivo você já deu um monte. A prerrogativa é do juiz, né? enfim, O pra mim, Fagner sim. foi humilhado pelo Marcelino Moreno no jogo contra o Curitiba. Humilhado, tanto que ele sai. O primeiro tempo No foi primeiro um tempo, o desastre, Marcelino né? Moreno Foi um acabou desastre. com ele. O gol foi no desastre. lance que ele falha. Enfim, E aí eu, saiu escanteio, eu né? diante dessa escalação, se fosse tanto o Corinthians como o São Paulo, usaria o que eu tenho de melhor. O Rojas, tá bem? Joga. Não tá. Não, mas enfim. Não, mas não tá. Mas Não, mas 50%, tudo bem, começa com o que eu tenho de Mas melhor. ele tá dizendo que não tá. Mas não tá. Mas aí você corre o risco. Aí o cara joga 30 minutos, você perde aos 30 minutos no com jogo. 30 já, minutos você já vai é tirar obrigado a a bola. substituir. Já Sei, mexe toda a estrutura do tentaria, time, não sei. eu sempre sou o cara que se eu tenho alguém, Rojas, dá pra jogar quanto? Meia hora? Começa as primeiras. Meia hora. Não Então, dá. é por isso, eu concordo com você. E é por isso que eu acho que ele vai sair jogando com o Rames. Esse é jogo Exatamente, é jogo grande. grande. Jogo grande. Então, Vai mas o valer. Rames não tem problema físico, né? Não, o cara. Do tô Rojas dizendo é que por diferente, isso eu é. concordo com essa tese. Agora, se você tem a informação de que o Rames, que o Rojas não tá legal, você não pode botar pro Não jogo. posso nem levá-lo. Então, assim, a minutagem que eu tenho pra começar com o que eu tenho de melhor, eu sempre vou arriscar nela. Então, o São Paulo, pra mim, tem que fazer gol. Pra fazer gol, tem que pensar o jogo e criar. Gols, né? Um só é pênalti. não tomar nenhum é pênalti. É Então, pênalti. assim, Pênalti é o caso do outro lado. É pensar numa estratégia muito segura e hoje pra criar, pra pensar jogo, pra decidir, pra definir, não há ninguém no São Paulo, além do Caleri que já está, do que o Lucas e o Rames Rodrigues, esses caras têm que ir pro jogo hoje. O Rames Rodrigues, nos 20 e pouquinhos minutos do jogo contra o Flamengo, ele botou o rato na cara, do gol. É. Ele jogou pra caramba, cara. Tudo bem que pegou um mano de morto do outro lado. E tem outra coisa, hein? A gente tá falando muito aqui do Pablo Maia e do Alisson. Será que o Nestor joga? Só precisa ganhar o jogo. Então, Será que ele não bota o David ali? O David Não, o David tá fora. Tá Tá fora. fora, machucado. É. Tá machucado. o Nestor... Quem que seria a opção pra jogar ali aberto? Tem o... Não, o Michel Araújo tem jogado às Michel vezes Araújo naquele Mas ele não setor, é né? bem um cara de profundidade. Por exemplo, Foi outro eu- que perdeu um gol claro contra o Flamengo. no Eu sábado. gosto Foi. do Juan, por exemplo, mas o Juan ele joga mais aberto pela direita, certo? E aí você teria que deslocar o Lucas pro outro lado. não vale a pena. Se bem que bom, o jogador que é bom, ele joga em Enfim, qualquer vocês posição. dessa né? enrolação danada não responderam ainda o que é o mais importante. Eu tô na dúvida. Eu tenho 3 resultados pro jogo. Não. Não, É eu tenho, mas eu tô na dúvida. A Alguém dúvida vai é minha, cravar pô. um. Você pregaria o triplo. Triplo Eu, na loteria na esportiva. zebrinha lá Eu da... quero Loteria Esportiva Federal
Eu quero que vocês cravem os resultados, ou então... Imagina, a gente não fez isso com o Flamengo. Não, Grêmio, não interessa, porque... Vá pra cá, pô, isso é completamente Posso gerar minha aleatório. dúvida aqui? Interessa. Posso gerar minha Vocês dúvida? são muito bem pagos pra isso. Posso gerar Não, minha não, pra dúvida? cá, fazer exercício de adivinhação. Não, mas não é adivinhação, mas a gente tem Posso que gerar colocar... minha dúvida aqui? Pode. Corinthians não ganha hoje. Mas... Hoje é jogo para empate 1-0 São Paulo. E se o São Paulo quiser se classificar, ele tem que fazer o resultado no tempo normal. Porque se for pênaltis, Tem o Cássio. Eu tô fazendo, tem o lembrando mantra algum- Cássio. Você bocejou agora, e agora eu vi. Eu? Você bocejou. Não, Ele Gosto boceja corintiano, o é verdade. programa Você inteiro. bocejou. Você aproveitou aparecer a tela ali para Apareceu bocejar. a tela não pra... fiz nada disso, vocês Exatamente. estão falando um monte de groselha. É. Primeiro jogo, 2x1 Corinthians, e o outro jogo já falamos, claro, 2x0 Flamengo. Fábio... Não. O que nós vamos falar o quê? Quem faz a final? Quem é finalista, quem passa... Para quem que é? a maioria da mesa, o Flamengo vai avançar a decisão. Então, Isso. quem vai pegar o Flamengo na decisão e como? Como assim? Como? Como é que vai ser o jogo pra gerar o finalista? Placar eu não Não dou. sei. Placar eu não dou. Placar eu não vou dar. Não, mas ninguém ganha no jogo. Já Não, tem um eu placar. acho que o Corinthians passa. Eu acho que o São Paulo passa. Eu acho que o Corinthians vai passar. Pronto, é isso que eu acho. Acho que o São Paulo No passa. tempo normal ou nos pênaltis? Não sei. Ué, mas a gente... Acho que Mas passa. não pode contestar. palpite, Facinho. cara, não pode, mas já o palpite deu, tá já dado, deu. hein? O palpite tá dado. Não é palpite, não, mas é o palpite. Esse negócio de vai ser É, 4x3. não se pode Isso é contestar. exercício de adivinhação. Mas vai ganhar o jogo... Eu não entro nessa. Ué, mas... Não lembra de ser essas malas aí, pelo amor de Deus. Vamos Não, lá. não sei. Já tô dando meu palpite. Pra mim, o São Paulo passa. Pronto. Não Você pode sabe? nem ser se no tempo normal nos pênaltis? Não sei. Não, pra mim vai dar Flamengo de um lado e do outro lado um representante de São Paulo. Não, tem que falar. Isso aí você tem que apertar ele. Quem? Quem? Cara, eu acho que o São Paulo não faz diferença de 2 hoje, cara. Eu acho que vai pros pênaltis. E Nesse aí, caso- nos Daí pênaltis... o Corinthians tem o favoritismo nos pênaltis. cara, Pronto. é isso. Tá bom, é o que eu Corinthians. acho. Esqueçado Tá bom, não Corinthians. cai braço, gente. Amanhã a gente fala aqui, ó, ontem apostei, deu errado e segue o jogo. Você acha que passa quem? Você não falou ainda. Eu vou ser o último. Bernardo Ramos, Eu falei Corinthians. Corinthians. Como? Sei lá. Não. Vocês estão... Cara, mas aí isso aí denota um placar. Vai passar o quê? Na moeda? Vai passar no Pênalti. chão? Massa? Vai passar o Corinthians. Quem tem um pum mais fedido? Mano, não tem... Que isso? Você tá dando muito tempo pro Miguelito Fala. pensar. Michelete. Michelete, me deu exemplo a essas senhorias da mesa Tá aqui. bom. Passa o São Paulo, 2x0 pro São Paulo no tempo normal. Pronto. Cai braço? Fala Doeu? o seu, então. São Paulo vence por 1x0 o jogo. Porém, o Corinthians vai ganhar nos pênaltis. Fiel, e aí o que vocês acharam, hein? Coringão. O tempo tá até passando mais demorado, já são 3 horas aqui na hora que eu tô gravando, mas tá louco. Parece que o tempo tá em 0,25x de velocidade, o tempo passa devagar demais, não chega a 7,5, a ansiedade vai aumentando. E o palpite de vocês, eu também quero o palpite de vocês, assim como eles deixaram, eu quero o palpite de vocês. Lá no começo eu pedi a escalação pra vocês, ideal. Agora eu tô pedindo o palpite. Qual o palpite pra vocês desse jogo do Coringão? Meu palpite, rapaziada, vai ser 0x0 esse jogo. 0x0, fechou. Ou até 1x0 Corinthians ali, goleada no final do jogo, gol do Watson. Rapaziada, se bem que eu tô sonhando com esse gol do Watson faz tempo, então acho que vai ser 1x0, não vai ser 0x0 não. 1x0, gol do Watson. No finalzinho ele vai chegar, vai chutar aquela bandeira lá no Morumbi. E vamos levar o Corinthians para a final. E quem sabe erguer a taça contra o Flamengo para estar se vingando do ano passado. E aí, palpite de vocês? Deixa aqui embaixo, fechou, rapaziada? Aproveita para seguir nossa página no Instagram, no Facebook e no Twitter na hora que for comentar. Se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês e vai, Corinthians!